Leitura da carta de dezembro de 1957, de Joel Goldsmith aos seus alunos. Leitura por César Guidini. Dízimo a Melquisedeque. O registro das escrituras do nascimento de Jesus Cristo é o relato de uma criancinha nascida de um casal muito insignificante, sem status no mundo, um carpinteiro judeu e sua esposa, que estão a caminho de Jerusalém para levar dízimos para a celebração anual no templo. Se você ler esta história com os olhos do mundo, você não notará sua verdadeira importância. Aqui estão duas pessoas obscuras e desconhecidas, para quem uma criança nasce e ainda instantaneamente algo incomum acontece. Homens sábios vêm para homenagear aquela criança, e eles vêm trazendo seus melhores presentes. De todas as direções, as pessoas vêm, todas elas trazendo presentes em reconhecimento àquele para o qual estão prestando homenagem. Nem Maria, nem José fizeram qualquer esforço para atrair tal atenção para si. E certamente o bebê não podia fazer nada, além de ficar ali, talvez chorando um pouco e dormindo muito mais. Ainda, sem um único esforço, as pessoas vieram de perto e de longe para trazer suas ofertas e sua adoração. Nenhum bebê em si é de tal importância que atraia essa quantidade de atenção. Normalmente, apenas pais, avós, irmãos ou irmãs são atraídos para uma criança. Então, o que foi isso que atraiu a este bebê em particular, os sábios e adoradores de grandes distâncias, a não ser aquilo que este bebê representava? Algo estava presente nesta criança, e esse algo era o Cristo. Não foi a própria criança que trouxe tal adoração a ele, mas o Cristo do qual esta criança era a personificação. Há uma presença e um poder que os seres humanos nunca podem explicar e nem têm poder de ver. Somente homens sábios, aqueles de um estado iluminado de consciência, podem perceber a entidade espiritual incorporada em uma criança pequena. Apenas aqueles dotados com a sabedoria espiritual poderiam conhecer ou serem atraídos para essa luz espiritual. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2. Quando as altas autoridades ouviram sobre a criança, ficaram com medo. Se entendessem a natureza do Cristo, jamais teriam temido, porque saberiam que o Cristo não é um poder temporal. O Cristo nunca aspira a um lugar ou posição. O Cristo é sempre de natureza construtiva. Ninguém precisa temer o Cristo. E ainda assim, onde quer que o Cristo apareça, as autoridades tremem, temem e tentam acabar com ele. O cristianismo é um reconhecimento da filiação divina. O Cristo não é um homem ou uma mulher. O Cristo é um estado divino de consciência que pode aparecer na Terra como homem ou mulher. Não está limitado a um homem ou a uma mulher, mas aparece em algum grau como todo homem e toda mulher na Terra. Não há ninguém, por mais humilde que seja, que não mantenha alguma medida do Cristo. Isso é verdade para todos. A cristandade é a plenitude desta qualidade e caráter transcendental reconhecida como a natureza infinita e divina do ser individual. Aqueles que, como o Mestre, a alcançaram em sua plenitude são os Messias,
salvadores ou reveladores espirituais do mundo. Salvadores apareceram na Terra de tempos em tempos. E o que é que eles sempre vêm à Terra revelar? Sua mensagem é que a cristandade é uma entidade e identidade espiritual, a qual é a realidade de cada indivíduo no mundo. Aquilo que faz deles messias ou reveladores é a sua percepção da cristandade. Não apenas como a realidade do seu próprio ser, mas como a realidade de cada indivíduo, como você e como eu. Apenas no grau em que eles percebem e realizam a natureza universal da cristandade, eles são a plena incorporação do Cristo. Não haveria evidência de cristandade neles se eles contassem apenas com a própria cristandade, porque o próprio relato disso seria a prova de que a cristandade não teria sido realizada. A cristandade pode ser reconhecida naquele indivíduo que vem à Terra por revelá-la e permitir que você e eu tenhamos mais luz do que estamos mostrando naquele momento. Qualquer qualidade do bem que estamos trazendo em expressão é uma medida da cristandade, uma vez que nós, de nós mesmos, não temos tais qualidades. O simples fato de que, dentro de nós, está a capacidade de ser justo, sábio, benevolente, perdoador, amoroso ou cooperativo, indica que a cristandade está dentro de nós e pode ser expressada em maior medida do que qualquer um de nós jamais alcançou ou até mesmo acreditou ser possível. Essa é a função do Salvador. O Salvador não é um homem. O Salvador é aquele estado de consciência que apareceu no nascimento de Jesus Cristo, como tem acontecido em outros momentos e que foi reconhecido por todos aqueles de visão ou intuição espiritual, pelos sábios de todas as épocas. Os sábios reconheceram esse estado de consciência no Filho de Belém, uma consciência que, em seu pleno desenvolvimento, permitiu a Cristo Jesus dizer em substância: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. E então você pode ir e fazer o mesmo, porque é o seu Pai, bem como o meu Pai. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Em Mateus capítulo 2, 11. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Em Lucas capítulo 2, 13 e 14. Os sábios trouxeram presentes, os pássaros cantavam, os anjos se aproximaram, as estrelas dançaram nos céus, e todos os tipos de fenômenos espirituais ocorreram neste nascimento do Cristo. Sempre foi e sempre será no momento do nascimento do Cristo aparecendo como sua consciência individual. No momento em que você transcende seu sentido humano de eu e percebe a natureza do Cristo como o seu ser, relaxando desse modo de seus esforços pessoais, os sábios vêm até você trazendo presentes, canções são cantadas e louvores são proferidos. Os sábios trazem seus presentes para o Cristo. Aquele que está imbuído do Cristo não tem que sair e ganhar esses presentes ou fazer algo para obtê-los ou até mesmo merecê-los. Os sábios se unem em oferecer sua riqueza, sua homenagem e sua adoração àquela cristandade. Não faria diferença para o sábio se o Cristo apareceria como uma criança insignificante nascido para um casal humilde ou se apareceria como o filho de César Augusto. Os sábios se oferecerão onde e quando a cristandade aparecer. A cristandade, a iluminação espiritual, vem como a graça de Deus. Ninguém pode recebê-la por seus próprios esforços ou por seu próprio trabalho. Ainda assim, paradoxalmente, ninguém pode recebê-la sem esforço e sem trabalho. Seja na nossa experiência passada ou presente, em algum ponto da continuidade da vida, a graça toca cada alma.
Então, por algum motivo desconhecido para os seres humanos, aquele indivíduo que foi brutal, aquele indivíduo que tem sido ditatorial, aquele indivíduo que tem sido mau, começa a ter seus pensamentos voltados para o bem e, provavelmente, depois de passar dessa experiência de vida em particular, será um indivíduo melhor do que ele era quando ele entrou nessa experiência através do nascimento. Então saiba que tal indivíduo foi tocado pela graça divina e sua ascensão começou. Isso é verdade individualmente e coletivamente. A sociedade também não é perfeita humanamente ou espiritualmente, mas os sábios medem o progresso e o desenvolvimento durante um longo período de tempo, e não em termos das realizações de um único segmento de tempo. Por exemplo, há pouca evidência de evolução espiritual no lançamento de uma bomba atômica, mas as sementes de uma consciência espiritual em desenvolvimento nos cidadãos da nação, atirando a bomba, são aparentes na quantidade de horror expressa por esses cidadãos quando eles aprendem sobre o uso da bomba. Quando se sabe que a nação como um todo não é e nunca foi a favor de tal ação, mesmo com o propósito de autopreservação, então parece que a presença e o poder espiritual estão se tornando mais evidentes na consciência humana. Além disso, há sinais de uma consciência espiritual crescente em todo o mundo, na convicção de que a escravidão não é nem correta nem moral. Espiritualmente, o mundo hoje está em um nível mais alto do que durante qualquer idade anterior. Este processo evolutivo é evidente em um número crescente de indivíduos e está aparecendo na Terra coletivamente como uma melhor sociedade. A natureza do Cristo. As Escrituras nos dizem que devemos nos tornar como criancinhas, sem pensar no amanhã, mas vivendo sempre na realização do agora. A natureza do Cristo é simbolizada pela ingenuidade, confiança e fé de uma criança pequena. Uma criança tem menos senso de eu para superar. Ela não sabe nada de ter que lutar contra o mundo por um meio de vida. Ele não tem nenhum impulso para se proteger das pessoas más. Ele sabe pouco ou nada das crenças do mundo. A criança sabe que tudo está bem, mas provavelmente desconhece o fato de que tudo está bem por causa do cuidado amoroso da mãe ou do pai. Com ela, há apenas a alegria do puro ser. Quando nos aproximamos desse estado infantil de consciência, percebemos que não é qualquer esforço consciente nosso que traz o mundo para nós com as suas ofertas. Os sábios trazendo presentes. Mas é esta inerente entidade ou identidade, esta natureza espiritual inata, que sempre atrai para si o que é propriamente seu. Dentro de cada um de nós existe aquilo que está sempre atraindo a si próprio. Nós podemos chamá-lo de o Pai interior, podemos chamá-lo de Deus, Pai e Mãe, ou podemos chamá-lo o Cristo. Seja o que for, é de natureza, caráter e propósito que atrai a si mesmo o que é propriamente seu. E isso pode ser melhor quando desistimos da luta e do esforço pessoal. Renunciamos ao sentido do ego. Este relaxamento no espírito não virá sem esforço pessoal, somente que agora o esforço pessoal não se destina a atrair bens para nós, mas a atrair para fora a expressão do bem que já está dentro de nós. Até agora, o esforço, na maior parte, foi direcionado para ganhar a vida ou ganhar fama e fortuna, sempre em direção a obter, enquanto o esforço corretamente direcionado é para a realização do Cristo, o infinito invisível. Aí reside o esforço. Este princípio aplica-se à resolução de um problema, seja para nós mesmos ou para outros. A solução de um problema é realizada proporcionalmente à quantidade de esforço que podemos fazer para relaxar do esforço. Em outras palavras, é muito parecido com esperar uma tempestade passar em vez de ir em frente.
É uma lembrança constante que isso também passa, e em seguida sentar-se em silêncio ou deixar de carregar os problemas de alguém na percepção de que, qualquer que seja o nome ou natureza do isso, ele passará. Não por qualquer esforço nosso, dirigido para a realização de algum propósito específico, nem por vontade humana ou poderes sobrenaturais, mas em virtude do nada que é este isso que temos honrado lutando. A batalha não é tua, mas de Deus. Aquieta-te e vê a salvação do Senhor. Isso só pode ser descrito com o esforço de se fazer sem esforço. O esforço que é necessário para ficar quieto diante de uma tempestade ou diante das desavenças humanas, para que essas também possam passar. Essas discórdias não passarão enquanto estivermos a combatê-las, porque o próprio ato de combatê-las faz delas uma realidade, perpetuando-as em nossa consciência. A discórdia ou problema não tem existência exteriorizada. Isto existe apenas como uma imagem mental em nosso próprio pensamento, e quando nos retiramos para este santuário interior e esperamos, a tempestade passa. Depois aprendemos que nunca houve uma tempestade fora de nós. A tempestade estava dentro do nosso próprio ser. Lá fora, tudo era pacífico e sereno. O fato de que os nossos vizinhos na rua desconhecem essa tempestade contra a qual lutamos é a evidência de que ela existe em nós. Não existia para eles, porque eles não estavam dentro de nós. Esse é o único lugar onde a tempestade, o pecado, a doença, a falta ou limitação têm existência, dentro de nós. Se conseguirmos nos aquietar, ficarmos em silêncio, e se pudermos adquirir um pouco da certeza de Davi, da graça de Deus, então isso também passará. A cristandade é o reconhecimento dessa verdade. O grau de nossa cristandade pode ser medido pelo grau de calma e paz que podemos encontrar enquanto esperamos que isso passe. John Burroughs nos deu todo o segredo da cristandade em seu poema A Espera. Ele deve ter sabido que o que ele estava dizendo não era verdade para os seres humanos, porque muitos seres humanos têm esperado por muito tempo sem encontrar o que é seu próprio. Ele certamente sabia que era o espírito de tranquilidade e paz que ele alcançou dentro dele mesmo que tornou possível ele escrever "O meu próprio virá a mim". Quando as pessoas dizem, eu só confio em Deus para fazer isso, muitas vezes isso não é feito para eles, porque os seres humanos, como tal, não têm Deus para fazer isso por eles. Aquilo que eles chamam de Deus e que eles estão esperando para realizar alguma coisa desejada por eles, não tem existência, exceto como um conceito mental dentro deles. Eles esperam por um Deus inexistente para manifestar algum bem específico, e eles esperam em vão. Mas a descoberta da paz dentro, através da percepção e realização de nossa individualidade divina interior, é a obtenção daquilo que atrai a si mesmo todo o necessário para o seu desdobramento e desenvolvimento. Na tranquilidade da alma, a consciência espiritual se desenvolve. Consciência espiritual é a percepção do nada que são as tempestades ou problemas. É um estado de consciência que sabe que o princípio criativo deste universo é também a manutenção e influência sustentadora do universo. Nós dizemos, e às vezes muito claramente, a consciência espiritual cura, ou a consciência espiritual é um poder redentor. Mas o que é consciência espiritual? E se em meditação você se perguntar, o que é consciência espiritual? Consciência espiritual é a sua consciência de que eu sou, de que eu existo, que minha presença no centro do seu ser vive a sua vida por você. Consciência espiritual é a sua consciência do nada dos pensamentos e coisas deste mundo. É uma consciência da minha paz no centro do seu ser, a sua consciência de que minha graça
é a sua suficiência. No exato momento em que você alcança o primeiro vislumbre da graça de Deus como sua suficiência em todas as coisas, você alcançou uma medida de consciência espiritual. Quanto mais a consciência espiritual se desenvolve e evolui em você, maior é a garantia de que você alcança a graça de Deus. Então, há menos esforço pessoal em viver essa vida humana, menos esforço pessoal e força pessoal são necessários para superar os problemas da vida. Chega o dia em que não só não há problemas de vida, mas quando esse dia finalmente chega e o mundo vem até nós trazendo seus dons e presentes e derramando suas glórias sobre nós, nos encontramos dizendo: eu não mereço isso. Isso é verdade, porque esses dons não são trazidos para você ou para mim. Mais do que presentes são trazidos para as pessoas de algum monarca reinando. Os presentes não são trazidos para a pessoa, mas para o ofício do qual o monarca é o símbolo. A paz, a graça e o bem do mundo não são trazidos e postos aos nossos pés por sua causa ou minha. Não, eles são trazidos por causa da cristandade, por causa da tranquilidade que veio através da percepção de uma presença divina e um poder divino no coração e no centro, não apenas do nosso próprio ser, mas no coração e centro de todo ser individual. A cristandade é a cristandade apenas na proporção em que a cristandade é reconhecida como um estado universal de ser. Quando se coloca como cristandade, mas excluindo todos os outros, não é cristandade. A cristandade é o reconhecimento de Deus como o tema central do ser do homem. No momento em que você percebe que Deus é a atividade de todo ser humano, todo animal, vegetal e mineral, você está mostrando a cristandade. Mas para mostrá-la, é necessário reconhecer sua universalidade. Você vê o que acontece com o seu inimigo em seu reconhecimento da universalidade da cristandade? O inimigo desaparece. Você vê o que acontece com o vizinho que você ama como a si mesmo? Até aquele vizinho desaparece. Não há mais amigos e não há mais inimigos. Amigos e inimigos fundem-se no único eu. E esse eu é o eu Deus, que aparece como individualidade infinita, como uma infinitude de pessoas e coisas. Homenagem ao Cristo. Cada um de nós deve reconhecer a identidade espiritual um do outro, e esse reconhecimento é o nosso dízimo para Melquisedeque. Assim como o reconhecimento de Cristo em Jesus pelos homens sábios levou-os a Belém com seus presentes. Abraão era o pai dos hebreus, o que o coloca, de certa maneira, em um mesmo relacionamento com eles que o relacionamento de Jesus com os cristãos. Até mesmo Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Não faz diferença quem você é ou qual o seu nome ou posição na vida. Como ser humano, você deve sempre pagar o dízimo, sempre deitar tudo aos pés de quem nunca nasceu e nunca morrerá. Melquisedeque nunca nasceu e nunca morreu, porque Melquisedeque é o Espírito de Deus aparecendo como ser individual, isto é, aparecendo como você e como eu. Este é o Espírito de Deus para o qual todo ser humano deve se curvar, deve dobrar o joelho, deve dízimo, deve compartilhar, dar, reconhecer de uma forma ou de outra. O dízimo de Abraão para Melquisedeque é exatamente o mesmo ato que o dos sábios em trazer presentes para o bebê de Belém. Foi o reconhecimento da identidade espiritual ou cristandade. Toda vez que você dá reconhecimento interior à cristandade em qualquer lugar da terra, você está trazendo seus presentes para o bebê. Você está pagando dízimo a Melquisedeque. Você está reconhecendo que, não importa quão grande ou nobre você seja em sua humanidade, você ainda é menos, muito menos, do que o seu eu espiritual, ou o eu espiritual dos outros.
Jesus deu testemunho disso, negando a si mesmo, quando disse: Eu de mim mesmo nada posso fazer. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esse foi o dízimo e a sua forma de trazer presentes para a identidade espiritual do ser individual. Ninguém deve perder a experiência de colocar seus presentes aos pés do Cristo, do dízimo a Melquisedeque. Nenhum de nós pode ou deveria querer fugir da experiência de dobrar o joelho para a crueldade do outro. Quando reconhecemos a crueldade um do outro, descansamos em uma calma certeza de que ninguém nos prejudicará por qualquer ato destrutivo ou desonesto, e, neste descanso, encontraremos todos aqueles que cruzam o nosso caminho com tranquilidade e com a absoluta convicção de que estamos seguros e em boa companhia. Isso será verdade mesmo quando nos encontrarmos com o nosso Golias em particular, porque saberemos que, com toda a sua aparente força, um pequeno seixo, uma minúscula palavra será suficiente. Eu sou, tu és. Somos um em Cristo. O Espírito de Deus é tua vida, tua alma, teu ser. Esta simples realização é a nossa pedrinha. Essa é a única pedra que precisamos contra qualquer Golias. Apenas as palavras eu sou, tu és, somos um. O Mestre disse a Pedro que somente o Pai interior, a consciência espiritual, o capacitou a reconhecer Jesus como o Cristo. Assim é que somente a consciência espiritual em você permite que você perceba o Cristo em seu próximo. Não é suficiente fazer uma afirmação ou declaração da verdade no sentido de que Cristo é o centro de todo ser, ou que todo homem é filho de Deus. Isso pode ser o suficiente para fazer uma pessoa começar a pensar, mas não é suficiente para alcançar a cristandade. Deve haver, eventualmente, um estado real de consciência dentro de você, em que você, por você mesmo, percebe a cristandade como o ser real do homem. Nunca fique satisfeito com uma declaração da verdade, independente de quão verdadeira ela possa ser, ou quão nobre e divino possa ser o indivíduo que a disse. O simples fato de você ter lido ou ter ouvido alguma declaração da verdade que Jesus fez não fará a sua demonstração. Deve haver em nossos corações uma convicção real. Para a nossa alma, deve haver um verdadeiro despertar para estas verdades, antes que elas possam ser evidenciadas em nossa experiência. O Mestre nos advertiu que nem todos os que clamam Cristo, Cristo, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que fazem afirmações da verdade, independente de quão verdadeiras possam ser essas afirmações, entrarão na consciência espiritual, porque a consciência espiritual só é alcançada quando se torna um estado de convicção no reino do coração, não no reino da cabeça. Também pode ser que o nosso primeiro vislumbre da verdade entre em nossa consciência através da mente. Nós a tomamos através do nosso intelecto, mas essa verdade ainda não se tornou a cristandade de nosso ser. No entanto, quando este mesmo reconhecimento que Abraão tinha por Melquisedeque, ou aquele que os sábios tinham por Jesus, vem para a nossa alma, quando percebemos o interior do nosso próprio ser. Então, sim, tu és o Cristo. Cristo é a verdade do ser. Cristo é a verdadeira natureza de cada individual. Cristo é o centro do meu ser que atrai o que lhe é próprio. Então, nesse momento de reconhecimento, a transição acontece. Existe para cada um de nós um ponto, um tempo ou um lugar de transição, quando essas verdades intelectualmente conhecidas se tornam consciência espiritualmente discernida. Para alcançar esse discernimento espiritual, é necessário que permaneçamos quietos no centro do nosso ser, descartando esses julgamentos do mundo ou julgamentos de um ao outro, descansando e deixando a tempestade passar, abandonando os assuntos do senso material
e deixando as expectativas materiais sobre Deus, o homem e do universo se afastarem de nós sem lutar contra ou mudar tudo isso. O grau de nossa luta é apenas o grau em que nossa humanidade se opõe à nossa natureza espiritual. Mas, para alguns, esta luta é intensa. Há uma grande quantidade de humanidade a ser superada, e o difícil de entender é que não é apenas a humanidade maligna que deve ser superada, mas também a boa. Bons seres humanos muitas vezes têm uma luta difícil para superar seu senso de boa humanidade, porque é agradável e gratificante alguém se apegar à sua bondade. Por outro lado, aqueles que estão cientes de certas qualidades indesejáveis sabem que devem fazer um esforço para se livrar delas. Já as pessoas boas, no entanto, acreditam que suas qualidades humanas são tão boas que gostam de mantê-las. A cristandade chega à nossa consciência individual à medida que vemos cada vez menos necessidade de lutar no mundo. Quanto menos nos envolvermos em uma batalha com este mundo, mais a cristandade está se desdobrando. Nas Escrituras, vemos Abraão doando o dízimo a Melquisedeque. Nós vemos os homens sábios trazendo seus presentes para o bebê. Vemos Pedro reconhecendo a cristandade de Jesus. Assim, também assistimos a uma grande simbologia de peregrinações a templos ou locais sagrados. Não faz diferença que forma de simbologia é usada, enquanto houver um ato de reconhecimento. O que este ato é, não é importante, mas para cada um deve ver uma ocasião de usar alguma forma de simbologia. Qual é essa forma? Deve vir como um ditame do coração, não como uma cerimônia exigida por alguma regra ou regulamento. Em outras palavras, quando, como expressão do estado de sua própria consciência, uma pessoa coloca uma flor em um altar, acende uma vela ou um pedaço de incenso, retira o chapéu, inclina-se ou cobre a cabeça, ou tira os sapatos, isso é o reconhecimento do que ele reconhece como cristandade. Até que haja esse reconhecimento, Cristo ainda não chegou ao coração. Até chegar o momento em que esse dízimo ou presente para o bebê seja dado como um ato consciente e até o momento em que o coração ditar e exigir que a pessoa realize um ato de purificação, um ato de sacrifício ou um ato de devoção, o Cristo ainda não terá chegado à consciência individual e a mensagem da verdade estará morta. A mensagem da verdade é sem sucesso até que o coração tenha cedido, até que a alma tenha prestado homenagem ao Cristo em algum lugar, de alguma forma, por alguém ou por alguma coisa. Para cada um vem por um diferente caminho, para cada um vem de uma forma diferente, para cada um o reconhecimento e a simbologia pode aparecer de uma maneira original e distinta, mas em algum momento, em cada experiência individual, o Cristo nasce, e esse nascimento é reconhecido por um ato de devoção. Não esqueçamos isto. O nascimento do Cristo é reconhecido por um ato voluntário de devoção. Até que este ato de devoção não tenha chegado, o Cristo ainda é o esperado Messias. E, ou estamos aguardando o Messias, ou estamos aguardando a segunda vinda do Messias, mas ainda não alcançamos o Cristo em nosso coração. Quando, no entanto, existe o ato voluntário e espontâneo de homenagem, um ato de sacrifício, um ato de amor ocorrendo dentro do nosso ser, podemos saber que o Cristo nasce em nós. O Cristo. O Cristo, ou Filho de Deus, é o Espírito. Nós, como seres humanos, somos o ramo que é cortado, murcha e seca. Aquele estado estéril de consciência descrito pelo Mestre no 15º capítulo do Evangelho de João. Em algum momento de nossa experiência, pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, a percepção disso alvorece na consciência. E, assim, é o Cristo concebido em nós. Como essa experiência geralmente ocorre como resultado direto do desejo, da busca por Deus, pode-se dizer que foi concebida como de uma virgem.
Na verdade, só pode ser concebido naquela pureza de consciência que busca iluminação e que é empenhada em constante devoção consciente a Deus. À medida que a ideia do Cristo cresce em nós, ela rejeita concepções errôneas da vida mantidas até então e muitas vezes traz consigo um período de angústia e discórdia, conforme o sentido finito começa a ceder à nova influência. O sentido limitado do eu cede dolorosamente à realização da individualidade eterna e imortal. Então, um dia, em meio à devoção a Deus e ao pagar tributo em amor e renúncia de si mesmo, o Cristo nasce em nós. A profunda humildade que acompanha a percepção do nada e a esterilidade do ego é como a velha manjedoura, já que não há lugar para armadilhas e elegâncias do ego. O eu foi despido. Agora, rapidamente, o Cristo anuncia a si mesmo, permeando cada faceta do nosso ser com a sua luz. Todos os nossos sentidos estão em alerta para a nova presença que estamos mantendo, reconhecendo sua natureza que corresponde aos reis magos, homens sábios em nós, nossa inteligência, nosso amor, nossa devoção. Rendemos homenagem ao que agora é reconhecido como Salvador, Redentor, Curador, a própria presença do amor, Ele mesmo. O senso humano em nós e no mundo está sempre em oposição àquilo que eventualmente dissolve tudo o que é humano e finito. E, por esta razão, mantemos nosso bebê em segredo e em silêncio, no interior do Egito oculto da consciência. Conforme o desdobramento espiritual continua, nos tornamos mais e mais seguros da luz e mais conscientes de sua função como aquilo que cura, redime, salva, inspira e ilumina. Encontramo-nos fortalecidos em fé e compreensão. A comunhão interior se aprofunda e os milagres começam a ser evidentes para aqueles que nos rodeiam. Nossa recém-descoberta força de caráter é rapidamente notada. A face brilhante às vezes aparecendo como um halo acima da cabeça. A firmeza na autoridade e a determinação na abordagem se torna cada vez mais aparente. As águas turvas da mente humana agora transformam-se no vinho da inspiração, conforme o casamento ou união de Deus e do homem é testemunhado e celebrado. A doença dá lugar à saúde, dúvida, medo e pecado desaparecem à própria aproximação do Cristo. E até a humanidade morta ganha vida, conforme a vida eterna revela seu esplendor. Em sua presença não há falta, uma vez que ele, por si mesmo, preenche cada parte da consciência. Ele se transforma em nossa comida e bebida, assim como em nossa inspiração e sabedoria. Já não procuramos as coisas e pensamentos do mundo. Desde agora há um fluxo interior contínuo de riachos de águas vivas. O esteio da vida está sempre à mão. A carne da sabedoria divina torna-se nossa força na mente e corpo, e não mais precisamos viver só de pão. Na primeira experiência do Cristo, as discórdias e desarmonias dos sentidos são curadas e removidas. Também os defeitos de caráter, os males da carne, as doenças mentais e morais, a escravidão, a falta e limitação. Através da revelação e desdobramento do Evangelho, a ignorância cede à luz da sabedoria espiritual. O poder material e o poder mental são agora substituídos pela graça divina. O braço de carne é suplantado pelo Espírito do Senhor. Mais tarde, muito mais tarde, vem a crucificação. A destruição até da harmonia e da boa experiência humana. Através da crucificação da boa individualidade pessoal, vem a ascensão como plenitude do Cristo, o corpo e o ser do Cristo, que é revelado dentro de nós. Nossa humanidade, em seu sentido maligno e doentio, há muito tempo desapareceu. Até mesmo o bem da experiência humana dá lugar à realização da cristandade. Não existe mais bem ou mal, mas apenas a glória que estava conosco desde antes do mundo começar, a cristandade.
O Cristo que cura. O ministério de Cristo é um ministério de cura. Quando João, o Batista, perguntou se Jesus era, na verdade, o Cristo, o Mestre tinha apenas uma resposta: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e, aos pobres, é anunciado o Evangelho. Em Mateus capítulo 11, 4 e 5. Nenhuma palavra escrita ou falada sobre o Cristo seria completa sem chamar a atenção para a sua função como curador, provedor e redentor. Para curar através da consciência de Cristo, é necessário transcender o pensamento. Embora uma meditação comece como uma contemplação da verdade, ela deve se elevar ao reino superior da consciência silenciosa, antes que a cura possa ser realizada. Para começar uma meditação de cura, entramos em um estado de receptividade, ouvindo o que pode ser revelado a partir de dentro. Muitas vezes, uma passagem da verdade entra como pensamento, repetindo-se continuamente como: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 de Coríntios, capítulo 5, 16. Depois que isso se repete várias vezes, ou depois de repeti-lo conscientemente, o pensamento diminui à medida em que meditamos o significado da declaração. Doravante sabemos que não há homem segundo a carne. Perceba que o homem não é carne, mas consciência, ser espiritual, qualidades espirituais. Nós discernimos que não existe só um princípio criativo que produz a sua própria imagem e semelhança, mas que é o princípio de sustentação da vida. Sua criação deve necessariamente ser de sua própria essência: vida, amor, espírito, alma. E esta é a natureza do homem. Vê-se que o homem visível, doente ou saudável, não é esse homem, mas que o Cristo ou o ser espiritual, esse é verdadeiramente o homem. Este homem não está sujeito à lei da carne, nem mesmo carne harmoniosa, mas está sujeito apenas a Cristo, como filiação divina. Não demora muito até que chegamos ao fim de tal cogitação mental ou contemplação e estabelecermos um estado calmo e pacífico de receptividade, no qual nenhum pensamento se intromete. Nesse estado de receptividade, o Cristo que cura, ou o Espírito de Deus, assume, mantendo tranquilidade e paz, uma espiritual paz aquieta-te, e emana, a partir daí, uma graça de cura que nos envolve ou a nosso paciente. E através desta graça curativa, a harmonia se torna aparente e tangível em nossa experiência.